Olá, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. E o nosso propósito aqui é trazer conteúdo de forma prática, ágil e muito simples, para te ajudar no seu dia a dia, você que está querendo empreender, você que já é micro e pequeno empreendedor. A gente traz muito conteúdo aqui para você. Tem um card aqui acima onde você já pode acessar uma lista de outros conteúdos que eu tenho certeza que vai estar te ajudando. E hoje nós vamos falar especificamente sobre um dos grandes problemas do empreendedor. As pessoas começam o empreendedor, mas tem muita dificuldade, que são as finanças. Elas não conseguem controlar os seus negócios, elas não conseguem controlar os seus gastos, né, o seu faturamento, não sabe se está tendo resultado, se está tendo, né, lucro ou não. Então é muito importante a gente controlar isso, a gente entender esse cenário. E pior, né, em alguns cenários tem pessoas que misturam o orçamento profissional com o orçamento pessoal. Isso já é a crise por completo, ok? Não sabe o que tem que fazer, não sabe as contas que tem que pagar, não sabe os custos do teu negócio. Isso acaba dificultando muito o entendimento se está tendo resultado ou não. É importante você entender quais são as despesas da sua empresa, é importante você entender quais são as receitas da sua empresa, de onde está vindo, de onde não está vindo. A gente não vai aprofundar muito aqui, mas a gente vai dar uma clareada para você aí, o que você pode fazer de forma imediata. Então, o que passa diante de todo esse cenário? É uma questão de desorganização. Isso cria um grande cenário de transtorno no seu dia a dia. E aí você acaba não sabendo o que tem que ser feito dentro do seu negócio. Se você tem que intensificar um produto, se você tem que diminuir custos em outro produto, se as suas despesas estão maiores num determinado ponto e você tem que recuar, você tem que diminuir, você tem que diminuir esse sangramento, vamos dizer assim, dentro desse contexto. Então é importante você buscar entender da onde está vindo todo o histórico da sua empresa em termos financeiros. Eu costumo dizer que o problema não é financeiro. Tá certo? O financeiro é onde abate o problema, onde aparece o problema. Na verdade, você vai ter que trabalhar isso dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Mas isso tudo está impactado diante de um cenário que você desconhece. Tá certo? Não foi falado isso para você. Você às vezes foi empreender, mas ali aquela questão de finanças, você acaba achando que dá para ser feito de uma forma simples. Até dá, mas você tem que ter o conhecimento do que tem que ser feito. Então isso é muito importante para o teu negócio. Você tem que entender que isso é importante. Se você não entender que isso é importante, você não vai buscar esse conhecimento. Outra coisa é você achar que você não consegue, o que a gente chama de crenças limitantes. Não funciona para mim a matemática, essa questão financeira não é legal para mim. Então você vai viver a deriva do seu negócio, infelizmente. Aí você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se de fato você está tendo lucro, você não sabe nem para onde você tem que crescer, que é o pior de tudo. Então você tem que deixar essa crença limitante de lado, você tem que buscar organização, você tem que buscar entender. Tem duas opções, ou você entende ou você coloca na mão de alguém que entenda. Eu acho que a questão financeira é uma questão estratégica. Então é importante deixar no nosso, pelo menos no nosso conhecimento ali macro, é importante a gente entender essa lógica financeira. Então você tem essas duas opções. Outra questão é a questão da organização. Você precisa se organizar. Você precisa entender que é importante você anotar os custos, as despesas, as receitas. Isso não precisa de muita trabalho para ser feito. Precisa, na verdade, de uma disciplina de você fazer isso. E a minha recomendação é que você faça isso diariamente. Tá certo? Para que você consiga não deixar acumular e depois perder essas informações. Então anote isso diariamente. Você pode colocar isso num caderno, você pode colocar isso numa planilha, o que quer que seja. Então vamos entender como é que funciona essa organização. A primeira coisa que tem que ser feita é você separar suas despesas. As suas despesas pessoais é uma coisa. As suas despesas da empresa é outra coisa completamente diferente. Tem que ser separado e tem que ser administrado de formas diferentes. Porque você não pode pagar contas pessoais com dinheiro da sua empresa. Então é importante você separar isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que para você pagar as suas despesas pessoais, você precisa de um salário. Você precisa de um salário da tua empresa. Então, quanto que a sua empresa vai te pagar para você poder pagar suas contas? Aí é uma questão de você organizar qual vai ser o salário, ou qual vai ser o percentual do que você faturar
pode ser uma outra forma. Percebe? Você está organizando tudo isso. Você está criando regras, né? Organização nada mais é do que regras. Não é chegar lá e botar a mão no caixa e retirar qualquer tipo de dinheiro para pagar a conta. Tá ok? Então, quando você organiza isso, você entende que você tem que buscar mais clientes para você poder pagar o teu salário. Quando você entende o que tem que ser feito, as suas decisões são baseadas naquilo que precisa ser feito. Tá certo? Então é importante você entender essa lógica. Então você tem que ter um salário. Esse é o segundo ponto. Tá ok? E a outra questão que eu julgo muito importante é você anotar. Aí você pode colocar uma planilha, você pode colocar num caderno que seja e anotar isso diariamente. Aconteceu tal fato, aconteceu tal despesa, aconteceu tal receita, e ir lá e colocar isso. E aí no final você vai confrontar receita versus despesas e você vai verificar se você está tendo, né, resultados positivos ou não. Tem muita gente que acaba trabalhando na informalidade, então não tem imposto, né? Então a gente não vai entrar nesse detalhe, né, do que tem que ser colocado. Basicamente é você colocar receitas versus despesas. Né? Receita, o dinheiro está entrando, despesas, o dinheiro está saindo. Muito simples. Então soma um, diminui o outro. Tá ok? Esse entendimento é muito simples. Ah, Marcelo, mas é complicado? Então, é complicado para todo mundo. Você tem que mudar essa lógica. Você tem que ir lá e fazer. Né? Eu também não sabia fazer isso quando eu comecei, né? Há muito tempo atrás. Hoje isso se torna um hábito, como escovar dente, como andar de bicicleta, o que quer que seja. A gente tem que praticar. Difícil é, obviamente, no começo, mas com a prática isso se torna uma coisa, né, simples de ser feito, no meu entendimento. Então, que isso vai te ajudar a tomar melhores decisões, porque se você está faturando pouco e aí está tendo muitas despesas, significa que você está tendo prejuízo e você tem que vender mais ou diminuir os seus custos. Entendeu? E aí você consegue buscar alternativas dentro do teu cenário atual para você buscar resultados melhores, que é isso que é importante entender no que está acontecendo. Por isso que eu digo que financeiro não é a causa de nada, financeiro é a ponta do iceberg. Você vai ter que buscar alternativas dentro do teu processo, dentro da tua empresa, para solucionar a questão financeira. Tá certo? Isso, né, a gente pode abordar em outro vídeo aqui se você tiver dificuldade com isso. Tá ok? Então, muito importante, né, esse entendimento. Tá ok? E a frase para a gente refletir é a seguinte: entenda suas finanças e tomará as melhores decisões para a sua empresa. Entenda suas finanças e você tomará as melhores decisões para a sua empresa. Isso é muito importante. Eu sempre gosto de contar um caso aqui agora para você entender. Eu vou te apresentar uma empresa que tem dificuldade financeira, o dono da empresa não consegue anotar nada, ele paga as contas da empresa, as contas pessoais com o dinheiro da empresa, ele é um caos dentro da empresa, ele não sabe quanto que faturou na semana, ele não sabe quanto faturou no dia, ele atrasa as contas porque ele não sabe o que tem que pagar. Né? Você investiria numa empresa dessa? Né? Tenho certeza que você não investiria. Então por que a gente deixa isso acontecer dentro da nossa empresa, se você não investiria num cenário desse? Então você é a primeira pessoa que tem que olhar para isso e buscar alternativas melhores. Né? E não precisa ser nada grandioso, você pode começar de forma simples, como eu disse, você pode começar anotando num caderno, numa folha diária, lá separa no meio despesas, receitas, e aí no final do dia você soma, aí você diminui, você verifica se teve lucro ou não naquele dia, vai somando a semana, vai somando o mês, e aí você fecha, né, a contabilidade. Olha que coisa simples de ser feito. Se você tiver dificuldade, entre em contato com a gente que a gente tenta ajudar você nessa construção. A gente tenta colocar para você uma planilha, a gente tenta colocar para você, né, essa educação para você, para poder te ajudar. Tá ok? Então pense bem nisso. Né? Deixa as suas questões financeiras em ordem. Né? Isso se tornará muito mais tranquilo para você, essa administração da empresa. Você vai enxergar novas alternativas, você vai enxergar novas saídas e se torna muito mais gostoso esse entendimento. Tá ok? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, dê um joinha pra gente, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda o canal a entregar mais conteúdo para as pessoas e você vai fazer parte disso, porque o nosso propósito é ajudar cada vez mais as pessoas. Tá ok? A empreenderem, a ter melhores resultados. Se você ainda não está conectado com a gente, se inscreva no nosso canal, acione a sinetinha e aí o conteúdo passa a circular de uma forma mais próxima de você. Deixa aqui seus comentários, deixa aqui suas sugestões, isso é muito importante para a gente. As minhas redes sociais estão abaixo aqui também, se conecte com a gente da forma com qual você achar melhor. Queria agradecer mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.